Oi, 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 eu sou a Maida com Detalhes e nesse vídeo eu quero te apresentar o passo a passo de como que você consegue deixar as suas artes feitas dentro do Silhouette Studio com detalhes ainda mais bonitos. A proposta desse vídeo é o passo a passo do sombreamento digital, aquele que muitas vezes a gente faz com a pintura manual, na peça pronta. O objetivo aqui é que tu construa esses detalhes de forma digital dentro do programa Silhouette Studio. Então, vamos lá para o passo a passo? A versão que eu estou utilizando eu vou colocar aqui embaixo nas informações para que você veja se é a mesma. Mas, a princípio, o que nós vamos fazer aqui, você também consegue executar em qualquer outra versão. E agora, dentro então do software Silhouette Studio, nós vamos fazer esse efeito de borda sombreada. Vou começar desenhando pela forma mais simples para que tu entenda a técnica, porque essa técnica ela pode ser reproduzida em diversos outros tipos de objetos, seja escrita, seja formas, então a técnica vai ser sempre a mesma. Vamos começar então desenhando um círculo para ficar mais fácil o entendimento. E aqui eu vou pintar ele para uma melhor visualização. Eu vou deixar ele de ladinho, porque depois ele vai ser a base do nosso efeito de sombreado. Então, eu vou duplicar esse mesmo círculo, ou na tecla Ctrl para o lado, ou no duplicar, botão direito, duplicar, eu vou fazer a mesma função de ter duas peças. E o efeito do sombreado começa eu selecionando o objeto que eu tenho desenhado e vindo aqui na ferramenta do painel direito de deslocamento. Clico em cima dela e seleciono uma opção de deslocamento interno. E aí o segredinho para o sombreamento acontecer é eu repetir várias vezes esse deslocamento interno. E várias vezes, eu digo entre 20 e 25 vezes aí tu executando essa mesma ação, é o que vai dar esse efeito de deslocamento. Então, vamos lá comigo. Desloquei 25 vezes esse objeto. Observe que eu construí 25 novos objetos, né? Essas linhas vermelhas aqui representam os novos que eu criei. Então, o que eu vou fazer é selecionar todos esses 25 objetos que eu criei e vou no Ctrl G agrupar, ou botão direito agrupar, vai ser a mesma função. Selecionei todos eles, e aqui na ferramenta de colorir, aí vem o segredinho do sombreamento. Eu vou fazer uma transparência, e essa transparência ela pode variar entre 75% e 95%. Aí cabe tu fazer o teste aí na hora que tu estiver trabalhando no teu projeto, para ver o que melhor fica o resultado do que tu estiver fazendo. Mas entre essa média de 75% a 95%. Então, eu vou utilizar uma transparência de 80%. Dou Enter. Agora, percebe que ele já deu uma transparência? Então, agora eu venho na ferramenta de linhas e vou dar a transparência nessas linhas, porque o que eu quero é realmente enxergar o efeito de sombreamento. E agora sim, o que eu vou fazer é selecionar esses dois objetos e vou deixar eles alinhados. Então, agora com as duas selecionadas, eu tenho o meu objeto com transparência na frente e o com cor sólida atrás. E aqui na ferramenta de colorir é onde eu seleciono a cor que eu quero colorir. Esse efeito de sombreamento, ele sempre vai se dar o meu primeiro grupo ali, um tom mais claro, e a minha cor sólida, um tom mais escuro. Onde a gente vai conseguir ter esse efeito aqui da borda. E aí, o que eu comentei antes em relação à transparência, o que acontece é isso, ó, vamos olhar juntas. Aqui eu coloquei 80%. Se eu colocar 95%, olha como é que já muda o efeito, ó. Se eu colocar 75%, então essa que é a ideia, né? Tu olhar de acordo com o projeto que tu estiver executando, qual o percentual da transparência vai ficar mais bonito. Então, repetindo 80%, 95%, ó, a gente consegue perceber bem esse efeito. E aí a questão da coloração é de acordo com a tua paleta do projeto. Lembrando que o fundo, o ideal é que ele seja sempre mais escuro e o teu frontal seja sempre mais claro, para ter esse efeito contraste aqui na imagem.
E aqui a gente tem um elemento sombreado com um sombreamento digital. E isso tu pode reproduzir para qualquer outro tipo de objeto, né? Vamos fazer aqui, então, uma escrita, para na prática tu poder acompanhar. Então, vamos colocar uma escrita com um nome. Vou ampliar aqui para ficar melhor a visualização. Vou escolher uma fonte que seja da sua preferência, de acordo com o projeto. O ideal em relação à fonte é que ela tenha uma certa largura, né? Que ela não seja aquela fonte tão cursiva, tão manuscrita ali, que fica muito fininha. Aí o efeito ele fica um pouco menos visual, mas também é possível fazer. Então, aqui com a escrita que eu coloquei, eu vou deixar ela separadinha, porque ela vai ser a minha base de trás, o meu fundo, e vou duplicar essa mesma escrita. Seleciono ela, venho na função de deslocamento, seleciono o deslocamento interno e repito esse processo por aproximadamente de 20 a 25 vezes. Quanto maior for o meu deslocamento interno, maior vai ser o meu visual de sombreamento. Então, isso também é questão de fazer teste para ver o que fica melhor. Seleciono todo ele, agrupo para não correr o risco de movimentar essas minhas escritas e vou lá na coloração. Se eu estou com um fundo vermelho, eu vou colocar um mais clarinho para ele ficar melhor de visualizar. E o que eu não posso esquecer é de deixar a transparência nesse monte de objeto aqui que eu já desloquei. E aí, na transparência, entre 75% e 95% é o que eu te indico. Agora venho na cor de linha, para que eu consiga visualizar melhor esse sombreamento, e boto a cor de linha transparente. Ó. Percebe que ele já está um pouco mais borradinho? Ó, essa aqui que é a ideia. E agora eu só deixo tudo junto, alinhadinho, pronto. Agora temos uma escrita também com um sombreamento. Lembrando que a questão da cor fica da tua preferência de acordo com o projeto que tu estiver trabalhando. Gostou? É uma excelente dica para tu trabalhar com imagens digitais. Então, os teus projetos podem ficar ainda mais realistas e com detalhes. Espero que tu tenha gostado desse conteúdo. Se fez sentido para ti e te ajudou, não deixe de seguir a gente no canal, no Instagram, e deixar o seu comentário aqui do quanto esse conteúdo contribuiu para o teu processo criativo. Combinado?